A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje nós vamos iniciar um novo ciclo de ensino. Vamos estudar a vida de Jó. A lição, ela traz o tema a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Quando quando o autor ele vem tratar, o comentarista vem trazer a vida de Jó, ele vai estar expondo exatamente essas questões. A fragilidade humana, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós não podemos nada sem Deus e o como é o poderio de Deus sobre as nossas vidas, o controle que Deus tem da minha e da tua vida. Na primeira lição nós vamos estudar o livro de Jó, contexto histórico, como foi, o que Deus tem de objetivo, mostrando que realmente Jó foi uma pessoa que viveu toda a história de dor e sofrimento que nós conhecemos. Tiago, capítulo 5, versículo 11, o textuário diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, o livro de Jó ele tem esse objetivo, responder várias questões que nós temos e que nós muitas vezes não sabemos como lidar, responder ou resolver. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19. O Senhor enviará peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó, homens retos, tementes a Deus, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5, versículo 11, ele vai repetir o texto áureo, em que ele vai dizer que bem-aventurados os que sofreram. Qual foi a paciência de Jó? E visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Qual é o objetivo desses três versículos? Ele visa afirmar e legitimar a existência de Jó, do texto, do livro de Jó. Que toda a escritura divinamente inspirada, ela nos traz ensinamento. Homens humanos, você, pessoas humanas escreveram esse livro, divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma história que qualquer pessoa escreveu, foi uma inspiração divina. E Deus ele nos deixou a Bíblia, ele nos deixou os ensinamentos para que nós pudéssemos aprender, crescer, amadurecer em Cristo, com Cristo, numa vida espiritual. E esse comparativo de Ezequiel 14 e Tiago 5, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos pessoas que relatam a atitude de Jó. Como em Ezequiel, trazendo ele junto a Noé e Daniel. Homens que são testemunhos de fidelidade, de temor ao Senhor. E Tiago, que vai falar da paciência de Jó. Então, o objetivo de mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada e que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica, uma pessoa real. O comentarista, na introdução, ele já vai dizer que é uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Quando toda a dor que você tiver, todo o sofrimento que você estiver passando, perder o sentido, você não conseguir compreender, entre em Jó, que foi um homem reto, temente a Deus. Deus deu bom testemunho de Jó, mas ainda assim perdeu tudo, mas soube ser restaurado pelo Senhor, sem murmurar, sem questionar, sem reclamar, sendo acusado, sendo perseguido, tendo a sua identidade, a sua moralidade
provada pelos seus amigos, homens que diziam seus amigos. Nós vamos dizer isso no decorrer da lição. Nesse primeiro tópico, ele vai falar da autoria, o local e a data do livro de Jó. Aqui na revista ele deu uma passada bem superficial. E dentro da Bíblia, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo pentecostal, e antes de cada livro começar, ele explica, ele dá uma introdução, ele explica o sentido daquele livro, o propósito daquele livro, a visão daquele livro e aquilo que vai edificar em nós. E aqui, na primeira parte, eu consigo ver mais claro esses quatro tópicos que a lição está trazendo no primeiro tema. Autoria, local, data, o livro de Jó. Autoria, local e data do livro de Jó. Primeiro subtópico, o autor de Jó. Segundo, a pessoa histórica de Jó. Terceiro, a terra de Jó, lugar onde Jó viveu. E quarto, a época que Jó viveu. Dentro do texto, nós temos diversas sinais, palavras, termos, expressões que vão dizer em que contexto aquilo foi escrito. Em que ano aquilo era usado. Aquela palavra era usada naquele ano, naquela terra, naquela cidade, para especificar determinada coisa. Então, é através da leitura do texto que nós conseguimos entender em que contexto vivia exatamente aquele personagem, aquela pessoa, certo? Então, para iniciar na introdução da Bíblia, considerações preliminares. Jó é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial, que é um livro de conhecimento, porque trata profundamente de assuntos relevantes, universais à humanidade, coisas que eu e você vivemos, experiências reais. E poético, porque quase a totalidade do livro está elaborada em um estilo poético, o que não vai nos levar a duvidar da existência de Deus nesse texto, mas vai nos ajudar a entender, né, de uma forma mais humana o que está sendo dito. Todavia, sem por base um personagem histórico, um evento histórico. Os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz. Eu já respondi a terceiro ponto, ó. Na terra de Uz. Onde ele vivia? Na terra de Uz, que posteriormente veio a ser um território de Edom, localizado a sudeste do Mar Morto, ao norte da Arábia. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Há duas datas importantes relacionadas a Jó. A data do próprio Jó, dos eventos descritos no livro, a data escrita da inspiração do livro e certos fatos que indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão. Ele viveu no período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Os fatos mais destacados que vão mostrar isso, primeiro, é ele ter vivido mais de 140 anos após os eventos do livro, o que sugere uma duração de vida de quase 200 anos. E Abraão, ele viveu 175 anos. Só no período de Abraão é que se viviam tantos anos, né? Suas riquezas eram calculadas em termos de gado. Pela quantidade de gado se media a riqueza dos homens naquele contexto. Sua atividade como sacerdote da família, idêntica de Abraão, Isaque e Jacó. Então, era uma família patriarcal com uma unidade social básica. Abraão oferecia sacrifícios pela sua família. Lembra quando Abraão, Deus manda ele subir, levar Isaque para fazer sacrifício, mas ele proveu o cordeiro. Não tinha outro sacerdote ali, só tinha Deus e Abraão. É nesse contexto que Jó oferecia sacrifício pela sua família. Então nós vamos entender que de Jó, ele está lá muito antes, logo depois da formação no Gênesis, né? A Bíblia não está descrita em ordem cronológica. Se estivesse, Jó era o primeiro livro a ser lido, a estar disposto para a gente ler. Mas ele vem numa ordem em que faça sentido, tenha coerência para os homens. Por isso que todo o estudo ele é feito para que haja sentido dentro do que nós vamos ler. Mas o livro de Jó foi um dos primeiros a serem escritos, ainda que ele seja o 18º livro da Bíblia. Amém? Então, dentro desse contexto, por esse fato dele oferecer o sacrifício, se crê que ele viveu nesse período patriarcal. Pela quantidade de anos em que ele viveu,
145, e pela forma com que media o gado, pela forma em que o autor vai dizer no versículo 1, no primeiro capítulo, como era a riqueza de Jó, medindo pelo gado. Tá? Há 3 diferentes pontos de vista sobre a data da escrita desse livro. Talvez tenha sido escrito durante a época patriarcal por causa desse fato. Pouco depois da ocorrência dos eventos citados, talvez pelo próprio Jó, porque existem muitos termos que estão na primeira pessoa, exatamente pela quantidade de detalhes em que é descrita a história, durante o reinado de Salomão ou pouco depois, pelo fato do estilo literário do livro assemelhar-se da literatura daquele período, o estilo literário ser parecido com o estilo que era usado na época de Salomão. Daquele período, durante o exílio de Judá, até para trazer esperança àquele povo, quando então o povo de Deus procurava entender teologicamente o significado da sua calamidade. Se não foi o próprio Jó, o escritor deve ter obtido informações detalhadas, escritas, orais, oriundas daquele dia, ou quais ele utilizou sob o impulso da inspiração divina, para escrever o livro em termos. Certas partes do livro vieram evidentemente da revelação direta de Deus. Então nós podemos entender que é um livro bem antigo, né? Que ou foi o próprio Jó, pelas suas experiências, detalhando exatamente cada coisa do seu acontecimento, ou alguém que esteve muito próximo de Jó, entendeu? Que pôde contar. Nós sabemos que como é que ela foi escrita? As pessoas viveram aquilo, mas alguém escreveu dentro daquilo que tinha conhecimento, né? É que nem quando a gente vai nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, eles vão escrever de maneira diferente, de acordo com a visão, né? Como eles escutaram, como escutou-se a história. Lucas ouviu a história da mãe de Jesus, escolheu ouvir Maria, então ele tem uma visão mais detalhada do que aconteceu. Então, dependendo do quem escreveu, né? Escreve dessa forma. Vamos lá. Na segunda parte da revista, do segundo tópico, ele vai falar da estrutura literária do livro de Jó. Em que estilo o livro de Jó foi escrito. Então vamos lá. Prosa e poesia é o primeiro subtópico. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele é uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros livros na Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido desta forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Vamos entender o que é isso? Eu separei aqui para a gente conseguir entender na raiz, né? O que é isso? Qual é a diferença entre a prosa e a poesia? A prosa é uma forma natural de comunicação entre os seres humanos. Sendo o texto em prosa, ele constitui um discurso direto e livre. Então, na primeira parte do texto, a gente vai ter um discurso direto e livre. É o próprio Jó, Deus falando, primeiro Deus falando de Jó, depois acontece aquele fato com Jó, Jó começa a sofrer as perdas, e aí vem os amigos e eles começam a ter um outro diálogo, uma outra comunicação direta. Já em relação à poesia ela vai trazer as emoções de Jó. Ela vai trazer os sentimentos, ela vai trabalhar em cima dos sentimentos que foram vividos dentro daquelas perdas que Jó teve, dentro da decepção que Jó teve com seus amigos, que em vez de vir para apoiá-los, acusaram Jó, duvidaram da fé de Jó, duvidaram que Jó pudesse ter se mantido correto e estivesse sofrendo tudo aquilo, não porque Deus tinha um propósito, mas porque Jó errou, Jó pecou, Jó falhou. Então, essa é a distinção. Quando o comentarista da revista, ele faz questão que nós venhamos entender qual é o contexto de cada fala. Com o que é uma prosa, o que é a poesia, como é que está a organização do texto. A organização desse texto, ela vai se dar da seguinte forma. Primeiro, com o prólogo,
que é a crise, quando tudo acontece. Vai ser é um texto ou uma advertência geralmente breve que acontece numa obra escrita, que tem por objetivo apresentar ao leitor, ao contrário do prólogo, a parte epílogo. O epílogo é o contrário do prólogo, é a parte final do trabalho. Então o epílogo vai estar lá no final e o prólogo é o início. No prólogo, né, nós vamos ter a crise, o porquê daquilo ter acontecido. Depois nós vamos ter os diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e a busca da resposta humana. Humanamente, os amigos de Jó vão tentar encontrar uma resposta para o que o Jó estava vivendo. No terceiro, o discurso de Eliú, que apesar de ser o mais jovem, foi o mais coerente. Ei, Jó, talvez realmente você não esteja em pecado. Deus queira testar a sua fé. Deus esteja usando você, esteja aprofundando a sua fé. No quarto, o Senhor responde a Jó diretamente. Onde estava tu, Jó, quando eu formei o mundo? Quando eu pus as estrelas no firmamento? Onde estava você, Jó? Ele vai confrontar Jó. Essa lição vai ser uma bênção. E o epílogo, que é o desfecho da prova, que é quando Deus vai falar com Jó, Jó vai entender, Jó vai dizer a Deus: eu te conheci antes só de ouvir falar e agora eu te conheço das experiências que eu estou tendo. E ele vai oferecer sacrifícios pelos amigos que o acusaram, que falaram dele. E no terceiro subtópico ele vai falar da abundância de figuras de linguagem. Nós sabemos que a figura de linguagem, elas existem para trazer um comparativo e uma forma mais clara de nós entendermos certas palavras, certas coisas que acontecem. Então ele vai trazer algumas referências, o vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, o vento, a nuvem, uma corrida, a águia, uma flor. Ele vai usar palavras simbólicas para trazer sentido ao que ele estava vivendo. É o que ele vai falar aqui de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Porque nada mais é do que usar palavras que venham trazer correspondência, que venham trazer sentido àquilo que eu quero dizer. Amém? No terceiro e último tópico, né, a natureza e a mensagem do livro de Jó. Quando a gente pensa na natureza e na mensagem do livro de Jó, a primeira pergunta que ele vai trazer é: por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Mas antes da gente responder por que o justo sofre, então, para mim entender o porquê o justo sofre, antes de qualquer coisa, eu preciso me entender na minha mente que existe uma diferença muito grande entre o que aconteceu com Jó e o que acontece muitas vezes na vida de algumas pessoas. Quando eu escolho fazer escolhas, tomar decisões, seguir certos caminhos pela minha vontade, a dor que eu vou passar pela minha colheita, ela é minha. A misericórdia do Senhor, ela vai me guardar, mas eu vou passar, eu vou colher o fruto amargo das minhas escolhas ruins. Eu não posso achar que tudo que se põe na minha vida, toda a prova que se ponha sobre a minha vida, é porque eu sou inocente, é porque eu sou justo. Eu dizimo, eu oferto, eu vou à igreja todo domingo. Mas por que eu ainda sofro? Por que eu ainda vou sofrer? Eu não posso me sentir injustiçado toda vez que acontecer alguma coisa que seja fruto, consequência das minhas escolhas. Se eu usar a palavra errada, eu vou semear sentimentos que eu não queria recolher. Porque assim, quando eu uso uma palavra que fere e ofende, o ofendido pode me devolver com desprezo. Ele pode me devolver rompendo a amizade comigo, e eu não vou poder dizer: fulano não fala mais comigo, sofrimento, eu sou sozinho, eu sou injustiçado, eu escolho. Você está
Claro que cada um sabe de si, é por isso que nós temos um pai que advoga nossas causas, tá? Mas eu estou vivendo uma situação em que as portas não se abrem. Aí a primeira porta que abre, eu não vou nem orar ao Senhor para saber se aquela porta é dele. Eu entro naquela porta. E aí eu começo a colher vento. Mas, Senhor, eu estava desempregado. Senhor, eu estava precisando daquele trabalho. Senhor, mas você soube esperar? Você soube ter paciência? Você soube que Deus estava com você naquela situação? Tudo aquilo que vai nos afastar de Deus, nós precisamos apresentar ao Senhor. E não receber como se fosse o melhor maná que nós vamos comer. Tudo nas nossas vidas nós precisamos apresentar ao Senhor. Relacionamentos, amizade, namorado, marido, amigos, nós devemos apresentar ao Senhor. Você vê aí que o exemplo de Jó, ele tinha 3 amigos, cada um veio de distante. Jó era um homem tão conhecido que quando o dia mal se abateu sobre a casa dele, a coisa que os amigos de mais distante vieram para ver Jó. Vieram para ter com Jó e apoiar Jó. Que apoio foi esse? Quase mataram Jó. Então todo relacionamento que nós vamos entrar, nós precisamos apresentar ao Senhor, para que os nossos amigos não venham matar a gente espiritualmente. Muitas vezes sem perceber. Você acha que eles queriam matar Jó? Não queriam, mas estavam matando. No nosso trabalho nós devemos apresentar tudo a Deus, do que nós fazemos, do que nós agimos, como nós falamos, a Deus. Dentro da nossa casa, tudo que nós fizermos, precisamos fazer direcionados por Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor, nós vamos ter que apresentá-los de volta ao Senhor. Se você matar o seu filho espiritualmente, como é que você vai apresentar ele ao Senhor? Aí o seu filho se rebela. Como é que você vai dizer que não está colhendo os frutos daquilo que você semeou? Jó não tinha a culpa, porque ele era reto e temente a Deus. Foi o próprio Deus que deu testemunho dele. Então, quando nós vamos estudar que porque o justo sofre, vamos nos examinar e vamos ver se nós não buscamos aquele caminho errado. Vamos nos examinar e ver exatamente se hoje nós não estamos colhendo o fruto do nosso comportamento mau, do nosso olho mau, da nossa língua afiada. Todos somos falhos. Romanos 3:23. Porque todos pecados e destituídos estão da sua glória. Não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor diz que todos, quando diz todos, inclui a mim mesmo. Todos pecamos. Estamos destituídos da sua glória. Nós precisamos nos arrepender, voltar para o Senhor e entender que essa justiça ela se aplica à minha vida a partir do momento que eu reconheço as minhas falhas. Eu não posso dizer que eu estou vivendo algo como o Jó viveu, porque o que o Jó viveu foi sobrenatural. Sobrenatural para aquele tempo. Hoje nós temos recursos, temos médicos, tratamento, tem uma série de situações, mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo a dor dele era pior. Porque ele não tinha recurso, não tinha para onde correr. E ainda tinha 3 amigos urubuzando a vida dele, tentando matar ele espiritualmente, que a culpa era dele pelo pecado. Né? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, porque os ímpios prosperam quando o justo sofre? E a gente sabe como responder isso. A própria palavra do Senhor diz que o dia mau vem para o justo e para o injusto. O dia mau, ele vem para a minha vida e para a sua vida. E não há nada de melhor nem pior, nem em mim, nem em você. Mas Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto os filósofos têm procurado dar explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é que somente os maus sofriam. Era isso que os amigos dele diziam. Se você está passando por isso, é porque você fez alguma coisa.
em consequência do pecado. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. E se eu quiser melhorar a sua fé? E se eu quiser lapidar você? E se eu quiser moldar você? E se Deus está fazendo você passar por certas situações para provar o seu caráter? Para que você venha buscar mais a face do Senhor? Para que você venha crescer mais espiritualmente? Existe o fruto da consequência dos nossos erros e existe a vontade do Senhor para que nós nos aperfeiçoamos, para que nós venhamos ser melhores a cada dia. A segunda pergunta que ele vai fazer é se existe bondade desinteressada. Porque nesse contexto é o próprio demônio que vai dizer, é o próprio diabo que vai dizer que Jó só era fiel, só era temente a Deus, porque Deus dava tudo para ele. Ele tinha família, ele era cercado de amigos, ele gozava de boa saúde e nessas condições todo mundo é devoto. Só que veio um infortúnio, veio a tragédia, veio a calamidade e Jó permaneceu fiel. Satanás, não satisfeito, pede permissão ao Senhor e traz a doença, já que tirar o dinheiro, já que tirar a família, já que tocar nesse ministério não tinha feito seu efeito, porque Jó continuava glorificando o nome do Senhor, Satanás pediu para tocar na vida de Jó. Deus até permite, mas diz para ele, na vida dele você não toca. Então entram as doenças. Começa um processo das doenças físicas em Jó. O livro mostra como Jó se comportou durante essa prova. E a terceira pergunta que ele vai fazer: como pode o homem compreender Deus? Realmente a gente não pode. Nós somos muito pequenos para compreender o agir de Deus, o haja de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos muitas vezes perceber Deus nas pequenas coisas. Em tudo nós devemos dar graça, mas será que nós conseguimos tirar esse tampão dos nossos olhos e entender que Deus está nos guardando nos mínimos detalhes? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, que é quando ele está indo no caminho de Damasco, que ele tem um encontro com Jesus, fica sem a visão e vai até a casa de Barnabé e ali ele recebe o ensinamento. Mas ele teve uma experiência. O que o livro vai trazer é que essa experiência edificou a fé de Jó. Quando Jó vai dizer aqui, ele vai trazer até referência de Jó 38:42, que é onde ele vai discorrer de todas as coisas sobre Jó, né? Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, perguntar-te-ei, e tu me responde. Onde estava tu quando fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? E quem assentou a pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por tua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e dize, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Deus vai demonstrando nessa passagem todo o controle sobre todas as coisas que acontecem. Ele vai dizendo para Jó, colocando Jó no lugar dele, e dizendo a ele que ele é Deus soberano sobre todas as coisas. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. E eis uma grande lição deixada nesse precioso livro. Deus, ele quer nos experimentar. Quando nós passamos por lutas e provas, nós estamos sendo experimentados, porque a dor traz experiência. E a experiência, ela traz crescimento. O crescimento, ele nos aprofunda na palavra e na presença do Senhor.
Muitas vezes, se estivermos em situações confortáveis, vamos buscar a Deus com uma certa conformidade, uma tranquilidade, mas quando nós estamos no meio da tempestade e buscamos a Deus, nós buscamos com outro tempero, querido. Nós buscamos com muito mais vontade, porque nós temos a necessidade de sair daquela situação. Então nós precisamos entender que Deus ele está operando para depurar e aprofundar a nossa fé. A perseverança de Jó na sua fé permitiu que o propósito de Deus prevalecesse sobre a expectativa de Satanás. Satanás achava que ele ia cair. E não caiu, porque ele se manteve reto. O que Deus quer mostrar para a minha vida e para a sua vida? Que não são as coisas. Que tudo isso pode sair, mas o que tem que permanecer é a nossa fé. Deus pode nos dar os complementos que nós necessitamos, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe exatamente qual é o nosso pão acostumado. Mas ainda que a gente não tenha o pão acostumado, nós não podemos deixar Deus. Nós não podemos esquecer quem Ele é na nossa vida. Amém? A conclusão dessa lição é apresentar algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. É entender o que tem nesse contexto histórico, em que período, em que tipo de literatura é essa que está sendo utilizada, né? E quanto ao seu gênero de livro, natureza poética, e é importante para a compreensão da própria estrutura do livro, a sua organização. Entender o que vem primeiro, como é feita a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte desse livro. Né? O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. O que todos nós devemos ter desejos é de nos aprofundar na presença do Senhor. Hoje a lição ela é mais curta e mais objetiva, porque nós estamos falando de um contexto histórico, do como foi escrito, em que momento, quais são as palavras do texto, por que estão as palavras dentro do texto, qual é a natureza da mensagem de Jó, e para que nós comecemos a nos avaliar. Porque nós vivemos circunstâncias e situações, uma, as que provocamos, e outra, a que Deus deseja sobre a nossa vida. Existem duas vontades, a permissiva, que é quando Deus me dá aquilo que eu quero, sem que seja da vontade dele, e a vontade soberana, que é quando Deus me dá aquilo que eu preciso. Quando Ele me dá aquilo que é da vontade dele. Senhor, que aquilo que eu desejo seja o mesmo que o Senhor deseja para a minha vida. Senhor, eu planejo ter tal coisa, eu planejo fazer tal coisa, mas Senhor, que eu só faça se for da tua vontade. Aí eu estou me pondo disponível à vontade soberana de Deus. Mas quando eu digo para o Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Deus diz assim, você quer, né, minha filha? Então toma. Arque com as consequências. Sabe? Arque com as consequências de você. Deus é misericordioso para passar conosco pelo vale das nossas escolhas. Mas Ele não vai tirar de mim, de você, arcar, pagar, passar pelo que nós temos que passar pelo fruto das nossas escolhas. Porque se nós não recolhermos o fruto das nossas escolhas, nós sempre vamos fazer escolhas ruins. Nós vamos estar sempre dispostos a fazer escolhas ruins se nós não arcarmos com aquilo que nós escolhemos. É como um filho. Se você sempre dá, e se na hora que dá ruim, você passa a mão na frente, quando é que seu filho vai saber que aquela escolha é ruim? É assim que Deus faz comigo, com você. Como é que você vai saber que a escolha que você fez é ruim se você não pagar por isso? Se você não arcar com a consequência dos seus erros? Voltando a dizer, porque hoje nós vivemos numa época que parece que é o amor de Deus. Deus só ama. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é fogo consumidor. Ele é Deus de justiça. Ele é Deus que entregou seu único filho para morrer por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Então que nós venhamos dar valor à salvação que o Senhor nos deu, como salvos. Que nós venhamos entender que Deus ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E aquilo que Ele diz não insista, porque pode ser um caminho de dores. E se você entrar nele, para sair dele, vai ter que passar no processo. Amém? Deus abençoe, que cada um tenha um domingo abençoado, que Deus possa falar tremendamente ao coração dos irmãos, que os irmãos venham verdadeiramente participar dos estudos da vida de Jó. Vou mostrar mais uma vez a Bíblia, para que vocês possam também, tendo interesse, ter
É muito importante a gente se enriquecer desse tipo de material. Bíblia nunca é demais. Quando você vai falar com Deus, Senhor, quando é o momento de falar com Deus? Põe de joelho, bota as Bíblias perto de você e Deus vai falar com você em alguma delas. Ainda que seja a mesma palavra, é um mistério que só você pode vivenciar com Deus. Então, que cada um venha procurar, tá edificando e estruturando a sua fé. E que essa aula seja bênção na vida de cada um. Um domingo abençoado. É domingo de Santa Ceia. A pastora convida a todos para o culto às 19 horas. Venham ter com Deus um encontro. Mais um encontro. Mais um mês que vencemos. Mais um mês que alcançamos. E vamos sentar na mesa do Senhor. Amém?